Bem-vindos em mais um ContaCast, o podcast de contabilidade e negócios aqui da Contabyte, diretamente aqui dos estúdios da Contabyte, com a contadora amiga mentoranda aqui do nosso programa de mentoria, Acelerando Negócios Contábeis, a contadora de Mogi das Cruzes, Maiara Aguiar, especialista em consultoria financeira. Maiara, bem-vinda aqui ao nosso ContaCast. Um prazer enorme ter você aqui com a gente. Prazer é tudo meu. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? Eu sempre gosto de reforçar. A gente precisa estar com aqueles que já estão onde a gente quer chegar. Ah, legal, Maiara. A gente fica lisonjeado com carinho, mas eu falo para todo mundo, né? Os contadores, a gente está na mesma região, né? Meu público-alvo aí basicamente é Mogi Suzano, o seu também, né? A gente está na mesma região, mas a gente não tem esse sentimento do passado, né? Eu falo sempre aqui com os contadores que passam por aqui, que contabilidade a gente concorre, a gente não concorre, a gente divide o mesmo pódio e cada contador tem a sua característica, tem o seu lado intelectual, o seu lado técnico diferente que o mercado tem para todo mundo, né? E você tem um lado diferente, especial aí desse mercado. Vamos já entrar nisso, depois eu vou perguntar quem é a Maiara, etc., para quem não conhece ainda, mas Maiara, fala um pouquinho da tua especialidade, que é a consultoria financeira para empresários, né? Sim, quando eu comecei com a contabilidade, eu percebi que a dor do empresário não era a contabilidade em si, não era lançamentos contábeis, não era emissão de guia. Ele tinha dificuldade no controle e organização do financeiro da empresa dele. Ele não entendia o que era receita, o que era despesa, qual era o ralo ali da empresa dele, ele não tinha indicadores. E aí eu comecei a estudar sobre isso para agregar valor na hora de cobrar o honorário do cliente, ele entender que não era só uma contabilidade, era uma contabilidade consultiva, que ele poderia aprender com a gente, não só prestar um serviço vazio. E aí eu fui estudar, me especializei em consultoria financeira e eu comecei a atender primeiro o MEI, porque eu via que o MEI tem a maior dificuldade desse financeiro, ele não tem alguém ali para cuidar do financeiro / administrativo para ele. E aí eu ofereci a contabilidade para MEI junto com essa consultoria financeira. E aí é onde eu consegui agregar valor e o MEI entrava para mim como MEI e não durava 6 meses. 6 meses ele já estava desenquadrando e passando para micro, porque ele entendia como funcionavam as coisas, começava a organizar o negócio dele e ver lucro na empresa. Na verdade, você percebeu uma lacuna no mercado, né? Que assim, via de regra, o MEI, ele entende... O MEI está dispensado de contabilidade, né? Via de regra não, né? O serviço do MEI é rodar a DARF dele mensal, né? Sim. A DAS-MEI, não é isso? Isso. A DAS-MEI, mandar para ele. E a declaração anual, mais uma nada, vez por né? ano e só. Mas você percebeu que eles precisavam muito mais do que isso, né? Exatamente. Onde você entrou, então, com esses diagnósticos. E o pessoal entende? Porque a gente, quando fala em MEI, a gente está falando de pessoas que estão começando no empreendedorismo, estão começando a fazer um negócio, a crescer, etc. Então, são pessoas que, basicamente, não têm experiência em empreender. E eles perceberam que você era importante nessa passagem deles? Sim. Eu acho que o ponto importante quando o cliente chega para mim é entender qual é o perfil dele, qual é o objetivo do cliente. Tem aquele que abre um MEI para prestar um serviço para uma empresa única, e aí ele não vai querer crescer, ele não tem essa visão de crescimento. Agora tem aquele que começou como MEI porque era a oportunidade que ele tinha naquele momento, e ele realmente tem planos de crescer, e aí são esses clientes que valorizam isso. E aí eu comecei a ter essa... Vamos dizer, essa peneira quando o cliente chegava para mim. Qual é o objetivo dele? É crescer? Então, peraí. Então, o seu perfil, eu vou conseguir agregar com o seu perfil. Não adianta eu cobrar um honorário do cliente se eu sei que o perfil dele não vai, eu não vou conseguir agregar. Então, eu fazia essa peneira. A partir do momento que eu entendia o perfil do cliente, o objetivo dele, eu conseguia agregar e explicar tudo isso para ele. E dava resultado mesmo? O MEI ali no começo dele, ele sente falta desse diagnóstico? Ele entende da necessidade? Sim. Quando ele vem, a primeira coisa que eu mostro para ele é isso. É essa falta da consultoria financeira. E aí ele começa a entender o universo que ele achava, porque o MEI ele vem muito no operacional. É ele que vende, é ele que faz, é ele que faz tudo. E ele esquece ali do financeiro. E aí a gente apresentou isso para ele. Quando chega um cliente MEI para mim, a gente tem ali de cara 8 sessões seguidas, que é a organização. A gente pega a empresa desde lá do começo e vem semanalmente organizando precificação, fluxo de caixa, tudo. E aí o cliente começa a entender, caraca, eu faturo tudo isso. Muitas vezes ele não sabe, ele já está estourado, ele nem é mais MEI, ele não sabe. E aí, aí a gente faz essa organização e o cliente começa a se interessar.
E aí, depois que acaba essa consultoria financeira, que aquela imersão, a gente faz um acompanhamento mensal. Todo fechamento de mês a gente senta, conversa, vê quais foram as dores, o que dá para melhorar. Você apresenta diagnóstico, você mostra tudo para ele. Tudo, exatamente. Onde ele pode economizar, qual é o erro, onde ele está errando, onde ele está desperdiçando. E aí, 6 meses, o cliente já não é mais MEI, não dá mais para ficar como MEI, já está faturando muito mais. Show de bola. Ajudando muito o empreendedorismo. Sim, né? eu consigo falar que é uma conversão. Ele vem como MEI, é só para se preparar depois. Não, mas a gente sabe que 90% das empresas que nascem no Brasil em até 5 anos acabam fechando, né? Acabam fechando porque não tem um diagnóstico de uma gestão financeira como você faz para ajudar, né? Não depende só do contador entregar isso, mas também depende do MEI ali, do cara que também se interessar em querer fazer a coisa certa, né? Sim. E aí acaba sendo um grupo seleto que acabam sobrevivendo, né? Sim. Mas, Mayara, fala uma coisa para mim, vamos lá, para quem está assistindo a gente, aqui o ContaCast, ele, para nossa felicidade e alegria, os maiores contadores do Brasil têm passado por aqui. E você é uma contadora que se destaca bem, já aqui na região do Alto Tietê. E você com certeza vai se destacar nos próximos anos. Quem não conhece ainda, ó, tá o arroba da Mayara, contadora Mayara, né? Contadora Mayara Guiar. Segue ela nas redes sociais, ela tem altas dicas de como se... Ó, para quem é contador, tá começando nas redes sociais aí, segue a Mayara, você vai ver o que a Mayara faz de diferente ali, que tá fazendo a Mayara se posicionar bem estrategicamente no mercado contábil e que vai te posicionar no futuro como uma das grandes contadoras do país, eu tenho certeza, Mayara. Mas conta para quem está assistindo, quem é a Mayara, como a Mayara começou, fala das dificuldades que você tem no dia a dia como mulher, empresária, né, contadora. Sim. Fala um pouquinho, quem é a Mayara, onde é seu escritório, porque, como eu te disse, os maiores contadores do Brasil, da Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, estão passando aqui pelo ContaCast. E aí é legal que as pessoas conheçam você. Sim, eu me sinto muito honrada em sentar aqui, onde eu tô acompanhando aí os bastidores, tô vendo que tá sentando nomes, assim, extremamente importantes da contabilidade. Eu comecei em 2016 com a contabilidade eleitoral, nunca tinha ouvido falar em contabilidade. E aí eu tive a oportunidade de ajudar na campanha do prefeito da minha cidade, que é Biritima Mirim, vizinha ali de Mogi. E aí eu conheci a contabilidade ali, através da contabilidade eleitoral. Eu tinha um contador responsável pela campanha, que é o Roberto de Lima, inclusive ele é daqui de Suzano. Betinho, conheço Betinho, ele. exatamente. Meu amigo. Betinho, um abraço pra você, hein? Isso, e ele foi, assim, uma das chaves que me apresentou a contabilidade e me fez me apaixonar pela contabilidade. Na época eu tinha 20 anos e eu não era casada, não tinha filhos, eu lembro que eu dormia no escritório, tinha um sofazinho lá que era meu, eu ficava lá o tempo todo e fui aprendendo muito sobre aquilo. Quando passou a campanha, eu falei, meu Deus, olha o tanto de coisa que eu fiz acontecer e é isso que eu quero fazer. E aí fui estudar, entrei na faculdade no ano seguinte, me formei em 2020, engravidei no meio da faculdade. Quando eu completei 2 anos de faculdade, eu descobri que eu estava grávida. E aí eu pensei, meu Deus, e agora, né? Mas concluí. Eu lembro que eu fui pra faculdade até o último dia de gestação. Eu fiz uma prova, saí da prova, fui pra maternidade ganhar minha filha. Foi assim, saí da faculdade e fui direto pro hospital. E levei elas algumas vezes para a faculdade, porque quando eu não tinha outra opção, a opção não era faltar na aula, vamos todo mundo para a faculdade. E aí me formei e comecei a trabalhar para mim, em casa. Nunca trabalhei para outra pessoa, sempre, desde que eu me formei, sempre comecei a já construir minha empresa. Trabalhando de casa, montei um escritório em casa com pequenas empresas, comecei atendendo MEI. Já tinha o CRC, né? Já tinha passado no exame de suficiência 1 ano antes de terminar a faculdade, mas eu comecei atendendo o MEI ali para até criar essa confiança, né, com o cliente. E aí o MEI começou a falar bem de mim, e aí que o outro começou a falar bem, que o outro começou a falar bem. Começaram a indicar você. E foi através de indicação. No começo eu não tinha rede social, e aí depois que eu alcancei ali uma quantidade de clientes que eu comecei a enxergar essa importância. Foi até depois da mentoria que a gente começou a fazer aqui, na Contabyte, que começou uma orientação muito legal, e eu comecei a entender a importância da rede social, eu comecei a trabalhar nisso, entrou uma empresa de marketing para me ajudar. Então, repetindo, né? A gente tem que estar perto de quem já está onde a gente quer chegar. Legal, pô. Mas é uma história ainda, não é mais curta, né? Porque já são quase 5 anos, né? Sim, sim. Então já é uma história já que começa a se encorpar e que começa a evoluir pro sucesso que você tem conseguido. Mas assim, para a mulher sempre é mais difícil, né? Com certeza. Quando eu estou na faculdade lá, quando eu estou dando aula na faculdade, ou coordenando os cursos que normalmente eu cuido,
primeira coisa que eu faço no início do semestre letivo, ou do ano letivo, é fazer ali a apresentação de cada um dos alunos, né? E principalmente se essa apresentação passa por conta dos homens naquela coisa de quem trabalha em 3 turnos, né? Então, pô, o cara que trabalha em 3 turnos já tem uma vida que não é muito normal. Então, você tem que ter um acompanhamento diferente com aquele aluno. E com as mulheres, né? Porque geralmente as mulheres acordam 5, 6 horas da manhã para deixar as coisas tudo organizada para o marido e para os filhos, aí vão trabalhar, não voltam nem para casa, de casa vão direto para a faculdade. Sim. Aí termina a faculdade, vão lá, voltam para casa, aí tem que lavar roupa, fazer comida, pôr criança para dormir, dar janta, pôr para dormir, meu, é uma luta que Sim. é super difícil, né? São desafios que passam, e aí, por isso que eu acho que as mulheres acabam performando mais que os homens, porque elas acabam tendo um nível de performance maior por exigência, né? Por obrigação, né? Sim, a gente já tá tão acostumada a lidar que é com tudo ao normal, mesmo né? tempo. É normal aquela sobrecarga, é normal a gente ter que cuidar da casa, dos filhos e também empreender e ser uma empresária e ser uma profissional de sucesso. Então, já é uma cultura que já é, acho que, implantada ali na mulher. Meu marido, ele fala isso, fala, vocês mulheres têm que entender que o homem não tem a mesma capacidade de vocês. Não Vocês tem. estão bem superior a nós. E é verdade. Mas acho que é um processo que deixa a mulher mais forte nessa Sim, parte da com performance e certeza. gera mais resultados, né? Com E aí eu certeza. vejo várias mulheres como contadoras se destacando por conta disso, porque acabam sendo preparadas, né, para ficarem mais empoderadas do que são, né? Com certeza. Acho legal. Mayara, e assim, hoje na contabilidade, a gente sabe, esse termo que eu odeio quando o pessoal fala, né, que é o contador darfista, né, que é uma coisa que eu acho tão antiquada para a gente falar da contabilidade, mas a contabilidade mudou para um conceito hoje completamente diferente. A gente fala que contabilidade é a experiência do cliente, muito network, muita conversa, né? Aqui a gente fala aqui na Contabite, quem me procura para ser contador dele não procura o Robinho contador, procura o Robinho que é especialista em negócios, né? Você também sente isso, que o seu público começa a ser um público desse segmento para você? Acha que é uma coisa de mercado, essa mudança de... Sim. A gente está numa reunião aqui um pouco mais cedo, você estava falando até de alguns ciúmes de alguns contadores em relação a você, né? Sim. Falei, tá no caminho certo, né? Se já estão falando mal é porque tá no caminho certo, né? Exatamente. Mas você acha que esse seu perfil, que é um perfil moderno de contabilidade, como é o nosso aqui da Contabite, e como é o da maioria que hoje está performando nas redes sociais, é o caminho de sobrevivência para a profissão e para o negócio prosperar? Com certeza. Com certeza. Desde a faculdade eu escutava que você está fazendo contabilidade, a contabilidade vai acabar. A contabilidade vai acabar. Eu sempre escutei isso e eu nunca acreditei nisso. Eu sempre tive o conceito na minha cabeça que o contador, ele é para ajudar a empresa a tomar decisão, ele é o analista, ele é aquela assistência, aquela consultoria que o empresário muitas vezes não tem tempo para parar e aprender sobre aquilo. É o parceiro obrigatório do negócio, né? Eles falam... A gente escuta muito que o contador é um mal necessário, quando, na verdade, ele é um bem necessário. E muito necessário. A minha missão como empresária é colocar isso na cabeça dos clientes. Eles tirarem essa... eu vou ter que pagar uma contabilidade, porque lá na lei é obrigado ter um contador para fechar minha contabilidade. Não, eu vou pagar uma contabilidade porque eu preciso daquela assistência, eu preciso daquele profissional. E aos poucos eu tô conseguindo colocar isso na cabeça dos meus clientes. Você está entrando nesse mercado, né? Sim. Acredito ali que 50% dos meus clientes já entenderam isso, já enxerga a Mayara contadora como uma parceira. A visita que eu faço, essa humanização, você se aproximar do cliente. O antigo contador, ele era tão saturado de obrigação, prazo, aquele medo de multa, que ele não tinha tempo para ter esse contato com o cliente. E é isso que faz a diferença. A questão não é você trabalhar só com números em empresas, é você trabalhar com pessoas. São as pessoas que fazem acontecer. Então, mas você falando tudo isso, todo mundo fica preocupado em será que minha equipe está fazendo a coisa certa, está rodando a guia certa, está calculando o imposto da forma correta? A gente tem essa preocupação, né? Mas você saiu dessa preocupação da sua operação, que eu falo para todo mundo, a gente nunca vai deixar totalmente a operação, a gente vai acompanhar, a gente não vai fazer, né? Mas a gente vai acompanhar a produtividade da nossa equipe. Mas o que mudou para você, de você deixar de ser a Mayara, que era muito operacional, para ser a Mayara que está hoje muito no cliente?
Olha, eu acredito que o tempo que eu tenho para me dedicar em coisas que trazem resultados para os meus clientes é muito maior do que antes. Antigamente, eu fazia aquela rotina automática que a gente pode colocar isso na mão de um especialista que vai focar a energia dele naquilo e vai fazer da melhor forma. Como você falou, vai apurar o imposto da forma correta, sem trazer prejuízo para o cliente, vai entregar na data correta para não causar multa e nada do tipo. E o tempo que me ficou livre é o tempo que o cliente valoriza. É isso que o cliente valoriza. Não é eu sentado atrás do computador fazendo a emissão de guia. O cliente valoriza eu sair do meu escritório, bater na porta lá da empresa dele e falar, tá tudo bem? O que você está precisando? Essa semana que passou esse fechamento aí de mês, o que você achou? Qual foi o resultado da sua empresa? Às vezes ele não tem esse resultado. Então vamos marcar uma reunião para a gente sentar e tentar fechar um resultado para você? Mas qual foi a chavinha para você mudar? Foi a mentoria. Foi aqui a mentoria da Contabyte, onde eu comecei a entender isso, que sozinho ninguém faz nada. E eu tinha muito isso aqui, ó, sabe? Eu queria, sabe, aquela assim, trazer tudo debaixo da minha asa, eu vou fazer tudo, eu quero fazer tudo porque talvez a pessoa que eu vou delegar não vai entregar da forma que eu preciso. E aí eu comecei a entender que não é assim, que para crescer, para eu conseguir ajudar mais pessoas. Eu tava ali com uma média de 20 clientes e eu já tava saturada. Eu falei, como é que eu vou ajudar mais pessoas? Eu só vou ajudar esses 20? Não, não pode, eu preciso ajudar mais. Você enxergou isso? Enxerguei, você pode ajudar? Exatamente. Eu falei, eu só tô ajudando 20. Eu preciso ajudar mais. E eu comecei a ver isso porque o meu pai tem uma empresa e ele falava muito pra convivência que ele tem com outros empresários, ele falava, pô, minha filha fez isso, fez aquilo, é muito legal. Ela pode te ajudar, ela pode te ajudar. Eu falei, realmente, eu posso ajudar. E aí eu comecei a ajudar um, ajudar o outro, uma indicação dali. E aí eu vi, não, eu preciso ajudar mais pessoas, não só limitar nessas 20. Você sabe que as pessoas que têm passado aqui, os contadores que têm passado por aqui, todos têm falado isso, que eles sentiram em algum momento da sua fase da carreira que eles podem ajudar, né, os outros empresários. Você já percebeu isso em você? Sim, eu percebi isso quando eu vi que o MEI chegava para mim como MEI, passava 6 meses, ele estava já como ME, como EPP, e aí eu falei, gente, eles estão crescendo e foi com a minha ajuda. E eles mesmos davam esse feedback. Eu era MEI há 7 meses atrás. Tá junto com a gente aqui, o Caicão, ele tem acompanhado todos os episódios, o pessoal o pessoal, como é diferente, como é legal quando a gente percebe que você está na sua profissão de contador, contadora, e você percebe que você não está ali por acaso. Você tá ganhando dinheiro, faz parte do nosso negócio, sim, mas está ajudando as pessoas a ganharem dinheiro, a ter prosperidade, né? A ganhar dinheiro, a gerar emprego, a fazer o mercado girar. Porque é isso, quando você se propõe a ser empresário, é essa a sua missão aqui. Então, eu comecei a entender isso e quando eu entendi, eu tive clareza para passar isso para os meus clientes. Consegui passar isso para eles de forma clara. Que legal, né? E aí dá uma alegria pra gente, sim, né? Sim, nossa. Deixa a gente mais forte e com vontade de ajudar mais e trabalhar mais, né? Sim, com certeza. Que legal, Mayara. Acho que são poucos que conseguem entender isso tão rapidamente como você conseguiu, né? Porque a Mayara, acho que das que passaram aqui no podcast, no ContaCast nesses últimos tempos, é uma das mais jovens, né? Não é não, Kaique? Você lembra? É a mais jovem, né? Eu e o João, né? O João Pedro também de São José dos Campos, a mesma coisa. João, a mesma coisa. Depois ele logo tá no ar o episódio dele. Uhum. Mas o sentimento é muito parecido e vocês dois jovens contadores. O João é de São José dos Campos. Legal. Depois você vai assistir o ContaCast dele, ele tem todos com a mesma percepção. Mas é legal que vocês mais jovens conseguiram já entender isso. E, Mayara, no dia a dia, fala para quem está começando, para quem está começando o escritório de contabilidade, para quem está começando na vida de empresário contábil, o que você recomendaria para quem está iniciando, para quem está começando na contabilidade hoje? Qual é o caminho da pessoa chegar, para a pessoa poder chegar a performar, como você está performando? Eu acredito, o que funcionou para mim, o que realmente eu vi a diferença, eu vi as coisas começarem a acontecer, foi esse relacionamento que eu comecei a ter com outros profissionais. Você sair daquela caixinha que você fica ali trancado na frente do computador, trabalhando 14 horas, entregando guia, para você se relacionar com pessoas que já estão no mercado, se relacionar com outros profissionais que já estão a um passo à frente e trocar experiência. Você sabe que o Johnny Martins fala bastante disso, né? Ele é um meu mentor aqui, o Johnny, do que a gente pensa em contabilidade. Ele fala, ó, você tem que furar a bolha, sair da bolha, não pode ficar só na sua bolha de contabilidade, de operação, não, você tem que ultrapassar, né, essa caixinha, como você falou. Exatamente. A mentoria foi, assim, uma coisa que
rasgou o véu ali pra mim, eu fui, porque me ajudou demais. Esse network que a gente tem aqui, esses encontros, o William foi lá no meu escritório, conseguiu me dar um posicionamento do que ele sentiu quando ele chegou, o que o meu cliente sente, e aí colocar pontos de melhoria que é certeiro. É igual ele comentou sobre um atalho. São detalhinhos, né? E é um atalho. É um você atalho. sozinho, pra você, por experiência, aprender e viver aquilo, vai ser muito mais demorado. Vai. Então, eu acredito que esse relacionamento é o atalho pra você conseguir buscar, pegar ali um pouquinho de cada um. Quando eu comecei a Contabyte há 10 anos, eu era do público, da contabilidade pública, e vim para o privado. Quando eu comecei do privado, eu não conhecia nada no privado. E aí comecei a trabalhar incansavelmente, e aí você erra bastante, você tem várias crises, crise financeira, crise técnica, crise de falar, eu nunca falei em desistir, mas você tem um monte de obstáculos que vem ali que, se eu falava antigamente, falava para a Marina, olha, se eu tivesse o manual de como fazer a coisa certa, eu compraria o manual, né? Mas a gente não tem, então erra, você está certo errando, né? Só que depois começa, acho que o mundo dessa educação corporativa, ele se revolucionou e vieram muitos mentores aí, que a gente tem muitos e muitos, tem os que são realmente bons e entregam, e tem aqueles que também vendem muita groselha e não entregam nada. Aí a pessoa que está comprando ali tem que saber o que ela compra, né? Mas com certeza eu tive lá, eu comecei a minha mentoria lá com o Johnny Martins, lá no grupo Influenciadores, depois estou no Fire Club, etc. Isso trouxe para mim saltar alguns obstáculos que eu enfrentaria sem eu descobrir, sem eu saber que enfrentaria, né? Sim. Então deu para mim muito conteúdo para mim pular isso. E é legal, né? Quando você tem um mentor, uma direção, você acaba... Te dá mais confiança para você continuar, uma base ali que você tem para você consultar na hora que você tem uma dificuldade, trocar ideias, trocar experiência e você saber, caraca, isso vai funcionar. Até indicação de ferramenta. Hoje a contabilidade sem uma ferramenta digital é impossível, é humanamente impossível a gente conseguir acompanhar. Quando eu comecei a circular pelas mentorias pelo Brasil, eu ia muito lá para mim pegar dicas, assim, qual o sistema que você usa, qual é a tecnologia que você usa para DCTF, para balanço, para rodar... Eu ia atrás, né? Então eu ia nas mentorias para escutar as pessoas falando e eu marcava ali, ó, 10 escolheram essa, 10 essa, tá? Aí eu percebi, não, eu tenho que ser amigo dos caras que desenvolvem as tecnologias, né? Sim. Para você buscar, e aí foi a mentoria que deu esse caminho, né? Sim, com certeza. Acho que foi a primeira ideia que teve, assim, foi quando a gente conversou antes de até fechar a mentoria, a gente fez uma chamada de vídeo, e aí eu falei sobre o sistema que eu tava contratando, e você falou, não, volta, esse aí não vai funcionar, vai nesse. E aí foi, assim, uma virada de chave que talvez eu teria um problema muito grande depois para mudar de sistema, e eu já evitei, já pulei isso. Pulou porque, assim, pra gente chegar nos sistemas que nós temos hoje na Contabyte, são 30. A gente passou por vários outros. Então teve sistema que eu comprei, fiquei 6 meses usando ali e não serviu para nada. Joguei dinheiro fora, né? Uhum. Então hoje eu consigo falar, olha, pula esse, vai para aquele, porque você não vai jogar dinheiro fora. Então, bem lembrado aí que a Mayara falou que é importante. Mas todos esses detalhes levam a gente para conseguir ir para um caminho mais alto dentro do nosso negócio. E aí o nosso negócio está muito ligado à economia, né? Você falou uma coisa um pouquinho atrás, que acho legal também, que é o seguinte, o contador ele é super importante para a sociedade. As pessoas não perceberam, acho que agora elas começaram a enxergar o contador de uma forma diferente, né? Porque o contador, se você é meu cliente, se sua empresa vai bem, ela está empregando pessoas, e ela vai crescendo, ela vai empregar mais pessoas, ela vai vender mais, eu vou ganhar mais dinheiro, o governo vai ter mais pessoas empregadas, a gente vai ter mais receita para o governo, e que isso volta, de uma forma ou outra, volta para a sociedade. Se volta errado ou certo, a gente não sabe, né? Uhum. Mas volta para a sociedade em serviços, né? Com certeza. Em projetos. Você percebeu também essa importância da carreira do contador? Porque, vamos lá, o inverso era que quando você começou, que o contador ia acabar, né? Sim, exatamente. E hoje você está no outro lado, uhum. né? O reconhecimento pela sociedade, você se sente reconhecida hoje ou não? Sim, hoje, entre ali os meus clientes, eu consigo enxergar essa importância que eles dão para a profissão hoje. Mas eu acho que isso vem muito do posicionamento do contador. Essa impressão ruim que os empresários tinham do contador foi construída pelos próprios contadores lá atrás, e aí
o posicionamento do profissional foi mudando com o tempo e a visão dos clientes, da sociedade também está mudando agora. Porque a gente mudou o nosso posicionamento sobre as empresas. A gente não é só o contador que fica ali arquivando documento, que era antigamente. Ele é estratégico, né? Agora ele é estratégico, ele é tomador de decisão, ele é uma pessoa de extrema confiança do empresário. Se você não tem um contador bom, com certeza alguma coisa está muito errada ali, uma hora a conta chega. Então, se você tem esse profissional do seu lado, da sua extrema confiança, é importantíssimo e os empresários estão começando a enxergar isso. Eu consigo ter esse feedback de muitos dos meus clientes hoje. Eles falam, Mayara, se eu não tivesse você para ligar, tirar uma dúvida, perguntar, ou para sentar aqui com você e ter esse bate-papo para eu tomar uma decisão, eu tô querendo um empréstimo para investir nisso, eu tô querendo investir numa coisa que eu vou ter um custo mensal por mês, esse custo ele entra no meu faturamento hoje, ele vai conseguir girar sem me causar um dano, essa decisão que eu vou tomar agora, o que vai me trazer lá na frente? Sem ser aquela empolgação do empresário, porque o empresário ele é sonhador, a gente também é empresário, a gente sabe disso, mas tem o outro lado do contador que analisa tudo aquilo antes de tomar a decisão. Quer dizer, você já é uma conselheira dos seus clientes. Exatamente, né? Exatamente. O cliente, para tomar uma decisão, ele vai procurar você para você aconselhar se aquela decisão é melhor ou não. Né? Uhum. Não, mas, Mayara, essa coisa de você ir gerando autoridade, etc., você construindo nas redes sociais a sua autoridade, não só nas redes sociais, em participações de podcasts, em lives, no Instagram, LinkedIn, todas as redes aí que passam, criam para você uma autoridade. Você contou para mim nos bastidores como foi esse processo com a sua família, com seu pai. É interessante, né? Sim. Porque às vezes as pessoas, a gente vê que tem muito contador que tem lá uma página no Instagram, mas não mexe. Abrir porque precisa ter. Preciso ter para mim visitar os outros ou para mim... Eu acho que eu tenho minha página ali, as pessoas vão me achar, vão me contratar, né? Não é? Conta a tua experiência dentro de casa que deu para você a certeza que você está virando uma autoridade. Sim. Eu comecei a atender pessoas da minha empresa. Família, meu pai, A maioria da minha família são pessoas que empreendem, né? E meu pai é o principal deles. E ele, quando eu me formei, ele já falou, você vai cuidar da minha empresa. Eu falei, pai, não tô preparada. Ele falou, você tá e você vai. Se eu sou seu pai, comigo você pode errar. Vai, e você vai. E aí passou isso pra mim, e eu com aquela insegurança lá no começo. E aí a gente tava tendo uma conversa ontem, que a gente foi fazer um passeio na praia, e aí ele tava falando pra mim sobre essa evolução que eu tive. Ele falou, a sua postura como profissional é totalmente outra. Hoje eu chego na empresa dele, que atualmente ele tem 4 funcionários lá. Aí eu chego, o pessoal já me enxerga como uma autoridade, ele já me enxerga como o pessoal ali que chegou pra tomar alguma decisão, é alguém que chegou porque alguma coisa importante vai acontecer. Não é qualquer pessoa. E antigamente eu tinha aquela postura de... Não, eu sou só contadora. E aí esse processo de evolução me fez mudar o pensamento de que não sou só contadora, eu sou a contadora. É totalmente diferente. Eu sei que você já falou isso, que a nossa mentoria ajudou você a conquistar isso. Mas no que você percebeu? Vamos esquecer a mentoria. O que você percebeu que fez você se tornar uma autoridade para ele? Eu sei que a mentoria te orientou, mas qual foi a forma de você se vestir, a forma de você falar, as suas postagens no Instagram? O que fez? Né? Olha, eu acredito que uma das portas que abriu para mim foi a consultoria financeira. Quando você chega e você mostra para o cliente aquele resultado que ele não enxergava, isso dá uma autoridade muito grande. E, inclusive, isso aconteceu com meu pai. Eu fiz essa consultoria financeira com ele e ele mesmo começou a me enxergar com outros olhos. Mas também conta a forma de você se vestir, você ter uma postura sobre o mercado, como você se posiciona na rede social, como que você se mostra, como é que você quer que o seu cliente te enxergue. E essa questão de não ser só uma empresa, não colocar lá uma marca de uma empresa no seu Instagram, e sim colocar eu como pessoa, Mayara como pessoa, contadora, profissional, mas também pessoa, que se importa com aquilo. Humanizar a marca. Exatamente. Você acha que essas coisas te ajudaram? Sim. Estética, roupa, humanização... Então, tudo está ligado ao Instagram. Você acha que o Instagram ajudou? Sim, com certeza. Ajudou bastante. Legal. Porque as pessoas ainda acham que... Vou voltar nisso daí, que as redes sociais, elas existem só para você ter sua conta lá e não trabalham isso. Então, você acha que isso daí realmente... Uma ferramenta magnífica, que mudou muita coisa. O cliente, antes dele vir até você, ele olha seu Instagram.
Antes dele vir até você, ele vai olhar sua rede social. Ele vai ter aquela primeira impressão antes dele chegar até Mas você. você já teve casos que a pessoa já te Sim. falou isso ou não? Eu já tive casos que quando eu ainda não tinha o escritório... Porque faz 3 meses que eu tô com o meu escritório ali, com a sala comercial física, mas antes eu trabalhava da minha casa. E já teve casos de eu ir visitar o cliente primeiro olhava a minha rede social, que já tinha ali algumas coisas, já tinha um posicionamento legal. Aí o cliente falava, nossa, mas eu imaginei que você tinha um escritório gigante, um prédio, por causa da sua rede social, entendeu? Então, É onde gera autoridade, né? sim, sim. Ah, legal. Mayara, dentre muitas das suas especialidades na contabilidade, tem uma que se destaca bastante, que são poucos contadores que exploram esse mercado, até porque é um mercado super difícil de ser explorado, porque ele demanda muita responsabilidade. E o tiro é curto, né? É muito rápido, que é o mercado da contabilidade eleitoral. Né? Então, você disse aqui, né, que você iniciou pela contabilidade eleitoral e você vai fazer algumas campanhas eleitorais agora. Não sei nem se a Mayara, se você tiver disponibilidade, né, de fazer campanha, o pessoal pode te procurar no Instagram, não é isso? Sim, não? sim. Porque tem muita demanda, né? Mas existem poucos profissionais. E as pessoas não sabem, né? Às vezes o prefeito eleito ou vereador eleito, se não tiver as contas aprovadas, Exatamente. antes da diplomação, ele não assume o cargo, exatamente. né? Então aí o cara vai, vou contratar uma contabilidade mais ou menos ou vou contratar a Mayara, né? Qual que é o contrato? A mais ou menos, se você ganhar, você vai ter dor de cabeça, você vai passar dias ali terríveis, né? Essa experiência na contabilidade eleitoral, o que trouxe para você na sua formação enquanto profissional? E tem algum diferencial? O que a Mayara entrega para quem é candidato aí? Até para você vender seu peixe, o que a Mayara entrega para um candidato na contabilidade eleitoral? Olha, a contabilidade eleitoral, ela tem muita parte técnica, né? Essa parte consultiva ainda ela é bem rasa na contabilidade eleitoral. Então, o que manda ali é a parte técnica, como você falou, se você não faz um trabalho certo, ele ganha e não senta na cadeira por culpa da contabilidade eleitoral, a prestação de conta mal prestada. Então, é uma responsabilidade muito grande. Eu acredito que o diferencial que eu consigo entregar hoje para um candidato que me procure para fazer a campanha eleitoral é a experiência que eu já tive das campanhas que eu já participei ali mais que 100% daquilo. E eu acredito que quem vai trabalhar com contabilidade eleitoral precisa ter o mínimo de experiência, porque é totalmente diferente da contabilidade. Uma coisa muito legal para falar, uma curiosidade até, o meu TCC da faculdade foi sobre contabilidade eleitoral e não tinha professor para corrigir, porque ninguém era especializado. Uma das minhas especializações é a contabilidade pública e eleitoral. Toda vez que eu levava um tema do público eleitoral na faculdade, não tinha um professor que pudesse entender corretamente o TCC ou o trabalho. Quando eu apresentei o tema do meu TCC, os professores ficaram, eleitoral? Aí veio uma contadora que ela era contadora da Câmara de Itaquá, que aí foi minha orientadora lá até o final. Vai começar a entender mais ou menos, né? Sim. Mas também, se você não entrou, se você não mergulhou no tema ali, você fica completamente fora do jogo, né? Sim. Porque são poucos dias, né? Tecnicamente, a contabilidade eleitoral começa quando e termina quando, se a gente for falar dessa eleição? Olha, se você for fazer o pacote completo, ela começa ali 6 meses antes das eleições. As eleições são em outubro, 6 meses antes. Regularizando o CNPJ. O candidato já tem que estar alinhado com o profissional, já para... fechou com o partido, montou a chapa dele ali com os candidatos a vereador, né? Começa a organizar, porque se você perde o partido, você não tem eleição. Então, começa a organizar, atualiza a CNPJ do partido, vê se as prestações de contas anuais, porque não é só eleitoral, né? O partido também tem que prestar as contas anuais, todos os anos, mesmo que não teve movimentação nenhuma, aquilo tem que estar em dia. Então, se o partido tiver com qualquer pendência, ele não vai conseguir concorrer da forma correta. Então, eu acredito que é isso, é você escolher um profissional que vá te acompanhar. Eu já vi contabilidade eleitoral que não aparecia ali onde o candidato tá e fazia tudo à distância e não funcionava muito bem. Então, eu acredito que o profissional tem que estar perto, tem que acompanhar de perto, tem que estar tirando dúvida junto e tem que trabalhar muito com o advogado da campanha também. Tem que estar bem alinhado, Tem que estar bem alinhado os dois para dar certo e no final ter um resultado legal. É que eu costumo falar, você tem uma empresa grande, com muitos funcionários, e você tem ali a possibilidade de ter uma demanda trabalhista maior. Quem que é seu advogado trabalhista? Traz ele para conversar comigo, porque assim, eu tenho a minha tese aqui na contabilidade, eu tenho meu jeito de trabalhar, mas quem vai te defender lá na Justiça do Trabalho é o teu advogado trabalhista. Exatamente. A mesma coisa do eleitoral, né? Quem que é o advogado eleitoral?
nós vamos trabalhar de acordo com ele. Porque se vou contratar uma despesa que é incompatível com o que a resolução do TSE autoriza, nós vamos ter problema. Então tem que estar sempre alinhado, né? Acho que esse alinhamento é importante. O advogado com o contador tem que estar, via de regra, alinhado sempre em quase tudo, né? Sim. Em quase tudo, não em tudo. Mas nesses temas específicos aí, contabilidade eleitoral e trabalhista, tem que estar muito, muito, muito alinhado, né? Com Os certeza. prejuízos são seríssimos, né? Muito, muito grande O do prejuízo. política perdeu o cargo, né? Meu perdeu Deus. a oportunidade de ser diplomado. Né? Você imagina aquela guerra, né, que é pro candidato se eleger, e aí ele consegue, ganha na urna, e aí aconteceu que o contador não entregou alguma coisa. A prestação de conta é em tempo real, né? Você tem 48 horas ali para ir lançando aquilo que vai Sérgio acontecendo. Moro quase perdeu o mandato dele por conta de uma contabilização de uma despesa ali na campanha dele que foi jogada irregular, né? Sim. Ele acabou conseguindo a vitória lá no TSE, mas quase ele que arrumou uma encrenca para a vida dele por conta Sim. de uma falha contábil na prestação de contas, né? Exatamente. Mayara, nós estamos chegando aqui na reta final do nosso bate-papo. Você vai ser convidada mais vezes para vir aqui conversar, porque acho que é muito importante uma profissional como você que vem se transformando ao longo dos anos. E isso ajuda quem está assistindo a gente, porque o propósito do ContaCast é levar pessoas que fazem a diferença na contabilidade dos negócios para as pessoas assistirem e ali entenderem um pouco mais, se inspirarem, né, etc. E acho que você já é fonte de inspiração. Então, se você, nessa parte final aí, se você quiser se despedir, mandar, sei lá, um abraço para alguém, falar, fica à vontade para você falar o que você quiser. E assim, ó, você viu que aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, sim, é um né? bate-papo. Via de regra, o pessoal às vezes acha que é entrevista, não, é um bate-papo, então fica à vontade para você falar o que você quiser. Agradecer a oportunidade por estar aqui, porque isso é um espaço de fala gigantesco. Quando a gente tem a oportunidade de falar um pouco do que você quer passar. Uma coisa é você falar com os seus clientes, outra coisa é você conseguir falar com um público maior e passar isso para todo mundo que você quer passar. Então, agradecer a oportunidade e agradecer a todo mundo que está comigo até hoje, agradecer aos meus clientes. Sem vocês, né, não estaria aqui. Então, eu tenho aí um pouco mais de 40 clientes aí. E são clientes especiais. Todos são, né? Todos com a sua particularidade, que eu consigo contribuir, cada um com um grãozinho ali. Agradecer meu esposo, que é um mega parceiro, inclusive meu sócio. E é isso. Eu estou à disposição, minha rede social, Contadora Mayara Guiar. Tô no TikTok, Instagram, tô no YouTube também. Então pode entrar lá, acessar meu conteúdo. Eu tenho muito a agregar com a sua empresa. Legal. Mayara, obrigado então por você ter vindo. Eu que agradeço. Um abraço para todo mundo lá do escritório. A gente gosta muito da sua equipe. Esse foi mais um ContaCast, hoje com a contadora de Mogi das Cruzes, Mayara Guiar. Pessoal, até o próximo. Fiquem com Deus e não deixem de curtir e assistir o ContaCast. Valeu, um abraço!